Como antes, o cenário era elegante e antigo, um lago de lótus pitoresco, corredores adornados em tons quentes de vermelho, tudo envolto por uma atmosfera relaxante e agradável, que fazia Park Jin se esquecer de qualquer pressa em voltar. Ao entrar na sala reservada, Park Jin foi imediatamente atraído por uma figura belíssima sentada calmamente à sua frente. Diferente do habitual, Suvan usava um vestido tradicional fluido e uma pulseira de pérolas delicadas que exalava charme nobre e elegância, como uma dama da alta sociedade. Naquele instante, o olhar de Suvan carregava uma intensidade que fez o coração de Park Jin acelerar de forma estranha. Essa é a Suvan que eu conheço? Por que ela está tão linda assim? Pensou ele. Ao vê-lo, Suvan pareceu sair de seus devaneios. Piscou com leveza e olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Park Jin caminhou até a cadeira oposta, sorriu e acenou de forma casual. Oficial 1, você esperou muito? Naquele momento, por alguma razão, os pensamentos de Suvan se embaralharam. Ela sentia ao mesmo tempo amor e repulsa pelo homem à sua frente. Era impossível negar que ele era talentoso, bonito, bom nos negócios e até em artes marciais, qualidades que ela admirava profundamente. Mas também o odiava por ter sido usada. Ela sabia que Park Jin só valorizava sua posição social. Ele aprecia meu caráter ou apenas meu status? Tudo sempre foi interesse mútuo mascarado de afeto. Mesmo se sentindo tola por dar importância a tais detalhes, Suvan se irritava com a ideia de estar sendo manipulada emocionalmente para fins estratégicos. E se ele estivesse prestes a propor algo sério? Como recusar sem parecer ingrata? Rejeitar um homem como Park Jin não era algo simples, mas violar seus princípios era ainda pior. Enquanto ela se perdia nessas reflexões, Park Jin já estava sentado e perguntava com naturalidade. Em que está pensando, Suvan balançou a cabeça, mudando de assunto. Nada. Agora que chegou, vamos pedir os pratos. E não me chame mais de oficial, me aposentei da polícia. Estou desempregada agora. Park Jin pegou o cardápio e fez uma série de pedidos. Depois, olhou para Suvan. Vamos comer primeiro. Não sei do que você gosta, então pedi um pouco de tudo. Espero ter acertado. Durante a espera, ele não mencionou o verdadeiro motivo do encontro, o que deixou Suvan ainda mais desconfiada. É a primeira vez que um homem me convida para jantar sem sequer perguntar o que eu quero comer. Ele é mesmo dominador. E ainda não tocou no assunto principal. Quando a comida chegou, Park Jin começou a comer com grande atenção e prazer. Estava faminto e parecia realmente satisfeito. Os sabores e a qualidade justificavam a fama do restaurante como o melhor de Anshan. Depois de um tempo, Suvan não resistiu e perguntou. Afinal, por que você me chamou para jantar? Isso foi só uma desculpa, certo? Park Jin, então, falou com um tom mais contido. Bem, sim. Convidei você porque preciso da sua ajuda. Imediatamente, a atmosfera mudou. Suvan endureceu o olhar. E sobre o que exatamente quer falar? Se eu puder ajudar dentro das minhas capacidades, farei o possível. Mas se envolver outras pessoas ou ferir meus princípios, sinto muito, não poderei colaborar. Ah, e sobre o helicóptero que você me deu da última vez, gostaria que o retirasse. Se não fizer isso, terei que reportar e agir conforme o regulamento. Não quero mais esse presente. Essas palavras criaram um distanciamento evidente. Ela o encarou, esperando uma resposta, mas já se sentia decepcionada. Eu sabia que ele pediria ajuda, mas, mesmo assim, é difícil engolir. Vendo a tensão no ar, Park Jin tentou esclarecer. Você está entendendo mal. Não se apresse em recusar. Um dia ainda vai precisar disso. Eu não preciso, interrompeu Suvan, firme. Se continuar insistindo em me dar presentes, só nos restará seguir caminhos diferentes. Diante da teimosia dela, Park Jin suspirou e cedeu. Tudo bem, você venceu. Mudando de tom, ele explicou. Você já deve ter visto na mídia que estou criando um fundo de caridade, certo? Suvan imediatamente assumiu uma postura analítica. Claro.
Ontem mesmo foi noticiado, você está investindo 5 bilhões, 56 milhões e 684 mil dólares para construir um hospital e oferecer serviços gratuitos a pacientes graves em Anshan. Mas, honestamente, se pretende administrar todos os grandes hospitais da cidade, só isso não será suficiente. Ainda mais se quiser construir mais 10 hospitais. Além disso, Suva apontou que talvez o número real de pacientes gravemente enfermos em Anshan fosse muito maior do que os dados oficiais indicavam. Muitos pertenciam a famílias pobres, sem acesso a informações sobre saúde, e recorriam à automedicação em casa, perdendo oportunidades de tratamento. Ela observou que, ao tornar o atendimento gratuito, essas pessoas escondidas certamente surgiriam em massa. Ela também levantou outra questão. E quando a notícia se espalhasse amplamente, será que pacientes gravemente doentes de outras cidades não iriam para lá em busca de tratamento? Nesse caso, ele os recusaria ou aceitaria? Em qualquer cenário, tratava-se de um projeto de caridade, e a recusa poderia gerar críticas públicas severas. Ele estaria, assim, se colocando em uma situação complicada por conta própria. E não era só isso, mesmo que investisse 1 bilhão, 376 milhões e 670 mil dólares, ou até 13 bilhões e 774 milhões de dólares, esse valor poderia não bastar. Ele não poderia simplesmente continuar despejando dinheiro infinitamente. Sullivan ressaltou que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. E ainda sugeriu que, se Park Jin investisse essa quantia em educação ou infraestrutura comunitária, poderia alcançar uma reputação e impacto social ainda maiores do que ao focar apenas em saúde pública. Ela sabia que ele era um homem ocupado. Por isso, compreendia que ele precisava encontrar alguém confiável e competente para liderar esse projeto. E, após muita reflexão, ele havia pensado nela, e ela, de fato, não o havia decepcionado. Ao ouvir o convite sincero de Park Jin, Sullivan ficou extremamente surpresa. Ela percebeu, com espanto, que ele não queria se aproveitar de sua posição, ele queria nomeá-la presidente de um fundo de caridade avaliado em 1 bilhão, 376 milhões e 670 mil dólares. Sua respiração ficou acelerada, os olhos arregalados e a fala trêmula. Ela apenas conseguiu balbuciar, eu não posso. Vendo que ela já não estava tão inflexível quanto antes, Park Jin tentou persuadi-la com calma. Pediu que não se apressasse em recusar, e explicou suas motivações. Disse que havia lhe dado um helicóptero não para obter vantagens, mas porque reconhecia seus princípios. Ela era uma pessoa íntegra, que recusava presentes de luxo por não se deixar corromper. Acrescentou que sua recente saída da divisão de investigação criminal a tornava ainda mais adequada para liderar o fundo. Além disso, por sua reputação e postura ética, ninguém ousaria desviar sequer um centavo daquele dinheiro. Segundo ele, não se importava com fama ou reconhecimento, queria apenas que os recursos ajudassem de verdade quem mais precisava. Se fosse elogiado ou criticado por isso, não fazia diferença. O importante era agir com a consciência tranquila. Essas palavras tocaram profundamente Sullivan. Ela olhou para Park Jin, com os olhos brilhando, e perguntou se ele realmente queria que ela assumisse o cargo de presidente do fundo e administrasse uma fortuna de 10 bilhões. Ela queria confirmar, e ele respondeu com firmeza, até batendo na mesa, como quem selava uma decisão inabalável. Sim, era ela quem ele queria no comando. Naquele momento, Sullivan finalmente entendeu tudo. Refletindo sobre seu comportamento anterior, sentiu-se arrependida. Agora fazia sentido o presente luxuoso e repentino, ele estava testando seu caráter. Afinal, confiar uma fortuna à gestão de alguém exigia critérios rigorosos. E ela havia passado no teste. Sullivan reconheceu que tinha sido estreita de visão e havia interpretado mal as intenções de Park Jin. Se ele tivesse anunciado diretamente sua intenção desde o início, talvez ela tivesse recusado por princípio. Mas agora, entendia que aquele homem era sagaz, ele sabia ler a alma das pessoas. Ao perceber isso, toda a ansiedade que sentia desapareceu. Tomada por uma onda de emoções, Sullivan sentiu seu afeto por Park Jin aumentar. No íntimo, algo mudava. A pontuação de boa vontade dela em relação a ele, simbolicamente, subia para 90 pontos.
Seu antigo distanciamento sumiu por completo, dando lugar a uma expressão mais gentil e sincera. Com um pouco de hesitação, ela se desculpou. Talvez tivesse julgado mal Park Jin no passado. Ele, fingindo surpresa, perguntou: mal me interpretou? Em que sentido? Su-Van, percebendo que ele não havia entendido totalmente o que ela queria dizer, desconversou. Disse que não era nada importante. No entanto, levantou uma nova dúvida: ele realmente confiava nela para ser presidente de um fundo tão grande? Afinal, ela era apenas uma ex-investigadora criminal. Será que ele acreditava mesmo que ela era capaz de assumir tal responsabilidade? Depois de fazer a pergunta, Su-Van sentiu-se um pouco entristecida. Comentou que, desde que havia se desligado da equipe de investigação criminal, seu pai não parava de tentar arranjar encontros às cegas para ela, o que era extremamente irritante. Mesmo quando não se tratava de encontros, ele insistia em colocá-la em algum cargo dentro do sistema governamental. Pensando bem, se ela aceitasse o cargo de presidente do Fundo de Caridade, responsável por administrar 10 bilhões até a construção dos hospitais e realização das obras sociais, talvez seu pai finalmente a olhasse com outros olhos. E o melhor, esse trabalho não afetaria negativamente a reputação dele. Vendo o olhar sensível de Su-Van, Park Jin a tranquilizou com gentileza. Disse que ela não precisava se preocupar. Explicou que trabalho de caridade não era como administrar um negócio, ela não precisava gerar lucro, apenas garantir que cada centavo fosse usado corretamente. Acrescentou que ele mesmo cuidaria das decisões relacionadas ao tratamento dos pacientes. Depois de uma breve pausa, Park Jin retirou do bolso um elegante cartão preto e o estendeu a ela. Com confiança, afirmou que não havia motivo para se preocupar com o lado financeiro. Dentro daquele cartão estavam os 10 bilhões. Em seguida, prometeu enviar o contato do Sr. Lee, seu antigo professor universitário, que agora era responsável por coordenar o fundo. Informou que o processo de recrutamento de funcionários já estava em andamento. Ao segurar aquele cartão, Su-Van ficou em choque. Será que realmente havia 10 bilhões ali? E por que ele estava confiando nela dessa forma? No entanto, à medida que segurava o cartão em suas mãos, não conseguia conter a emoção. Aquilo era o verdadeiro sentimento de ser confiada. De fato, não existia nada mais valioso do que confiança absoluta. Quem entregaria tamanha quantia a alguém em quem não confiasse plenamente? O gesto de Park Jin mostrava não apenas confiança, mas também respeito por suas capacidades. Ao pensar nisso, Su-Van sentiu-se profundamente reconhecida e valorizada. A pontuação simbólica de boa vontade dela com Park Jin aumentava mais uma vez, agora marcava 92 pontos. Ela então lançou um olhar tímido para Park Jin, notando algo curioso. Desde o início ele a chamava de Suk-Van. Só seu pai a chamava assim em casa. Seria íntimo demais usar esse apelido? Confessava que não gostava quando outras pessoas a chamavam assim, mas, vindo de Park Jin, parecia natural. Além disso, ele era mais novo. Será que era mesmo apropriado? Pensando nisso, Su-Van corou, levou as mãos às bochechas e balançou a cabeça, deixando Park Jin um tanto confuso com sua reação inesperada. Durante a refeição, ela o serviu com uma gentileza que beirava a submissão. Enquanto isso, na Universidade List, já eram 19 horas. Desde que o professor Lee havia transferido sua função para Kim Jenny, a campanha de recrutamento do Fundo de Caridade se intensificara rapidamente. O número de candidatos ultrapassava 800 pessoas, a ponto de o espaço original se tornar insuficiente. Com a ajuda do vice-presidente do Grêmio Estudantil, tiveram que transferir a seleção para o Centro de Atividades Estudantis. Por volta das 19h30, Lee Vought lembrou-se repentinamente do Fundo de Caridade. Olhou para o relógio e murmurou para si mesmo: será que o recrutamento com Kim Jenny correu bem? Será que ela conseguiu contratar alguém? Pegou o celular e ligou para ela. Alô, Jenny? Como foi o recrutamento? Com entusiasmo, Kim Jenny respondeu. Professor Lee. O recrutamento foi um sucesso. O senhor pode vir até o Centro de Atividades Estudantis para ver?
Eu precisaria da sua ajuda com os assuntos de salários e bonificações. Não sou muito boa com isso. Após desligar, Lee ficou confuso. Centro de atividades estudantis? Por que mudaram para lá? Perguntou-se. Curioso, foi imediatamente verificar. Achava estranho que jovens sempre tivessem pressa e mudassem tudo rapidamente. Será que tinham conseguido recrutar alguém naquele lugar afastado? Ao abrir a porta do centro de atividades, ficou estarrecido. O espaço, antes amplo, agora estava lotado. Havia mais de 1000 pessoas, algo que o deixou completamente atônito. A multidão barulhenta, ao vê-lo entrar, saudou-o em uníssono. Boa noite, professor Lee. Por alguns segundos, ele ficou paralisado, quase tropeçando de susto. 10 segundos depois, ao ser saudado novamente por mais de 1000 pessoas, ele finalmente voltou a si. Varreu o local com o olhar, agora suando frio, a garganta seca. Meu Deus, por que tem tanta gente aqui? Tentando manter a compostura, forçou um sorriso e perguntou. Jenny, você recrutou todas essas pessoas? Kim Jenny respondeu com segurança. Sim, senhor. Foi o que conseguimos de última hora. O senhor pode me criticar se achar necessário. Desconfiado, Lee Vok questionou como ela havia conseguido tal feito. Jenny então explicou que, após recrutarem membros do Grêmio Estudantil, usaram-nos como núcleo para espalhar a notícia. Cada pessoa chamou 2, que chamaram mais, e assim o número ultrapassou 1000 em pouquíssimo tempo. Após ouvir a explicação de Kim Jenny, o professor Lee Vok apontou para o quadro de recrutamento exposto bem em frente ao centro de atividades. Franziu a testa e questionou com severidade. Jenny, você não disse que a questão do salário ainda não havia sido definida? Então por que está claramente escrito ali que o salário inicial é de 8.000 por mês? Percebendo o erro que havia cometido sem querer, Kim Jenny respondeu, hesitante. Senhor, muitos estudantes me perguntaram sobre o salário. Eles estavam realmente interessados nessa informação. Eu mencionei, de forma vaga, que poderia ser em torno de 8.000 por mês, com alguns benefícios e responsabilidades específicas para cada função, mas tudo isso ainda depende da decisão da liderança. Tentando se defender, acrescentou. Eu achei que, por List ser uma universidade tão prestigiada, 8.000 não seria um valor alto. Na verdade, está dentro de uma faixa razoável para ser considerado um salário básico. No entanto, essas palavras tocaram em um ponto sensível de Lee Vok, que ficou visivelmente irritado. Sem conseguir conter a frustração, exclamou com raiva. Não é alto? Eu trabalho há décadas e meu salário é só 10.000. Essa menina não entende o preço do arroz, da carne, da lenha ou do sal. Como ela poderia saber? Funcionários comuns recebem só 3.000 por mês. Quem em sã consciência pagaria 8.000 a estagiários? Indignado, continuou pensando sobre o assunto. Kim Jenny estava recrutando mais de 1000 pessoas de uma só vez, só os custos com pessoal já seriam enormes. Sentiu uma dor de cabeça crescente. E agora? Park Jin confiou tanto em mim, e eu deixei isso acontecer. Pensando nas consequências, refletiu. Se cancelasse tudo agora, poderia quebrar uma promessa e prejudicar a reputação do Fundo de Caridade PG. E se alguém mal-intencionado aproveitasse a situação para espalhar boatos, a repercussão pública poderia ser desastrosa. Enquanto mergulhava nessas preocupações, o celular de Lee Vok tocou. E como era de se esperar, era Park Jin. Assim que atendeu, ouviu a voz animada do jovem. Como vai o recrutamento, professor Lee? Gaguejando, Lee Vok respondeu. Tudo está indo muito bem, Park Jin, satisfeito, anunciou. Professor Lee, acabei de chegar à escola. Em breve apresentarei a nova presidente do fundo. Curioso, Lee Vok perguntou. Quem é? Com tranquilidade, Park Jin respondeu. A presidente do Fundo de Caridade. Encontrei alguém adequada e vou apresentá-la assim que nos encontrarmos. No entanto, prevendo que a notícia poderia causar desconforto ao professor, afinal,
a nova presidente ainda era estudante e ocuparia um cargo superior ao do próprio Lee Vok. Park Jin tratou de explicar rapidamente. Professor Lee, quero avisá-lo com antecedência. A presidente do fundo é filha de Ki-jun. Lee Vok tentou se lembrar. Ki-jun? Esse nome me soa familiar. Vendo a hesitação, Kim Jenny, que ainda estava ao lado, sussurrou. Professor, é o secretário 1. O senhor deve conhecê-lo. Ao ouvir aquele nome, Lee Vok sentiu como se tivesse levado um choque. Ficou boquiaberto e exclamou. Secretário Ki-jun. Eu lembro agora. Esse garoto, Park Jin, trouxe a filha dele aqui? Isso é sério. O secretário 1 é uma figura de altíssimo escalão, até o ex-diretor da universidade se curvava respeitosamente diante dele. Do outro lado da linha, Park Jin já havia encerrado a ligação. Caminhava tranquilamente com um SUV pela trilha familiar de volta à escola. Compreendendo o peso da responsabilidade, Lee Vok ficou eufórico. Agora que sabia que Park Jin tinha laços com o secretário 1, e que sua filha seria presidente do fundo de caridade, entendeu que aquele projeto não poderia, sob nenhuma hipótese, dar errado. Com urgência, virou-se para Kim Jenny e ordenou. Jenny! Rápido, informe a todos para se reunirem imediatamente. Preparou-se então para receber a nova presidente. Kim Jenny, surpresa, perguntou. Qual líder vai chegar? Ele respondeu com solenidade. A presidente do nosso fundo de caridade. A filha do secretário 1. Ao entender o que aquilo significava, Kim Jenny rapidamente se apressou em reunir todos. Os presentes se organizaram em fileiras. O ambiente, antes barulhento e descontraído, tornou-se repentinamente sério. O salão ficou em silêncio. Com voz firme, Lee Vok levantou a mão e declarou. Silêncio absoluto. Aqueles que não respeitarem a ordem serão imediatamente retirados do salão. O professor Lee Vok advertiu os alunos com seriedade. A nova presidente era filha de um alto funcionário do governo, e por isso não deveriam demonstrar nenhum desrespeito. Aproveitou a ocasião para ensinar uma importante lição, aquele seria o primeiro aprendizado sobre o ambiente de trabalho. Em seguida, pediu que todos se preparassem para receber a nova líder em inspeção. Em menos de 1 minuto, a excitação tomou conta do lugar. Alunos sussurravam entre si, ansiosos. Quem será a nova presidente? É a filha do secretário 1? Isso é sério mesmo? A notícia se espalhou rapidamente, e os comentários se multiplicaram. Muitos alunos reconheciam a importância daquele momento. Diziam que, com um respaldo político tão forte, o fundo de caridade ganharia ainda mais relevância. Outros especulavam que a presidente Lin só confiaria a filha do secretário 1 à liderança do fundo para retribuir algum favor político, insinuando que aquilo era uma forma de fortalecer laços com autoridades influentes. Apesar das suspeitas de interesses mútuos, os alunos concluíram que, no fim das contas, aquilo ainda se tratava de uma boa ação, a caridade. Muitos viam como algo positivo, uma cooperação profunda, mesmo que politicamente estratégica. Apesar da agitação, Lee Vok, com sua experiência de anos como educador, conseguiu controlar o ambiente com maestria. Em menos de 3 minutos, mais de 1000 estudantes estavam organizados em filas dentro do centro de atividades. Ele e Kim Jenny se posicionaram à frente, enquanto a expectativa aumentava no ar. Cerca de 10 minutos depois, Park Jin e um SUV chegaram ao local. Percebendo o barulho vindo de dentro do centro, Park Jin abriu a porta, sendo imediatamente surpreendido. Centenas de estudantes reunidos no auditório se curvaram em respeito, e logo após, mais de 1000 vozes gritaram em coro, acompanhadas por uma faixa pendurada no alto com os dizeres: recebam calorosamente a CEO Lin em visita ao fundo de caridade. Park Jin arregalou os olhos. Tinha anunciado a nomeação há menos de 10 minutos, como já tinham organizado tudo aquilo. Achou que talvez o professor Lee Vok estivesse exagerando. Ou talvez ele tivesse mesmo trabalhado tempo demais em agências do governo e gostasse de formalidades e gestos grandiosos. O próprio Lee Vok e Kim Jenny correram para recebê-los, sorridentes. Park Jin chegou a erguer o polegar, satisfeito. Professor Lee,
o senhor realmente não errou ao escolhê-los. Em seguida, Livok e Kim Jane apresentaram Sullivan com muita reverência. CEO, este é Livok, diretor executivo do Fundo de Caridade PG. Ao seu lado está Kim Jane, diretora de Recursos Humanos. Temos também Vanga Lee G, diretor de Relações Públicas, e o diretor financeiro. Apesar da brevidade das apresentações, Livok soube conduzi-las com elegância, nomeando cargos com precisão e impondo autoridade. Isso fez com que Sullivan não conseguisse ignorar a competência daquele professor. Surpresa, Sullivan voltou-se para Park Jin, desconfiada. Você não disse que o fundo de caridade havia sido recém-criado? Então por que já está tudo em tão grande escala? Departamento de Finanças, RH, Relações Públicas, tem certeza de que isso tudo é novo? Park Jin respondeu com confiança, acenando com a mão. Sim, é tudo novo. Ao ouvir isso, Sullivan não pôde esconder a admiração. Por um instante, ficou encantada e agradecida. Achava que teria de cuidar de tudo sozinha, e como diz o ditado, todo começo é difícil. Estava se preparando para montar uma equipe do zero. No entanto, aquele homem havia sido mais eficiente do que qualquer um poderia imaginar. Ele não apenas lhe deu o dinheiro, mas já havia preparado a equipe completa. Agora ela tinha verba, pessoal e até conexões políticas por meio do pai. Pensou consigo mesma, meu Deus, não preciso fazer nada, é só confiar nele e os frutos virão naturalmente. Olhou para Park Jin com sincera gratidão e disse: Obrigada, Park Jin. Ele, por sua vez, não deu muita importância ao tom emocional dela e perguntou a Livok: Professor Lee, quantos membros temos atualmente no fundo de caridade? Apontando para a multidão, Livok respondeu: cerca de 1.720 pessoas. Aproximadamente 90% são estudantes do quarto ano aqui da Universidade List. Ouvindo isso, Sullivan apoiou o queixo na mão e começou a calcular mentalmente. Tantas pessoas assim, pensou. Sabia que lidar com recursos humanos seria uma tarefa complicada. Ainda assim, no íntimo, sentia uma admiração silenciosa. Esse homem realmente pensa em tudo. Sabia que o trabalho de um fundo de caridade era diferente do de uma empresa comum. Não era necessário que os funcionários tivessem vasta experiência, o mais importante era que fossem sinceros, entusiasmados e obedientes. Sullivan sentia que tudo ao seu redor estava sendo cuidadosamente preparado com antecedência por Park Jin. A cada passo, ficava mais evidente que o sucesso daquele homem não era por acaso. Naquele momento, ela se sentia como uma garota ingênua, tocada repetidamente por suas atitudes. Mas Park Jin não parava por aí. Aproximou-se ainda mais e sussurrou ao ouvido dela, com entusiasmo. É simples. Primeiro, compramos uma casa, 10 hospitais, 10 prédios. Acrescentamos mais alguns escritórios. No total, 11 construções. Compramos até um pouco a mais, só para garantir, caso surjam imprevistos. Ele parecia animado, como se encontrasse mais uma chance de gastar dinheiro, e muito. Comentava que só a compra, reforma e decoração das construções já custariam uma fortuna, sem falar na contratação de profissionais médicos. O dinheiro parecia escorrer como água. Rindo para si mesmo, afirmou: dessa vez, vou ter lucro mesmo gastando tudo. Sou um gênio. Diante da empolgação, Sullivan interrompeu, preocupada. Você realmente pretende comprar imóveis? Com o preço dos imóveis em Anshan, esses 10 bilhões do fundo talvez não deem nem para uma casa, todo o dinheiro pode evaporar. E, considerando o padrão de construção hospitalar que você quer, só a estimativa inicial seria de pelo menos 50 bilhões. Park Jin apenas balançou a cabeça, tranquilo, e respondeu com leveza. Quem disse que usaremos o dinheiro das doações para isso? Sei que você é uma pessoa que age com base em princípios. Quanto às finanças, não se preocupe. Seja 50, 100 bilhões, ou até mais, eu vou te apoiar totalmente. Todos os nossos hospitais serão construídos com padrão de primeira classe. E o Fundo PG vai oferecer tratamento gratuito para todos, independentemente da gravidade do caso.
Ele explicou que poderiam, eventualmente, sugerir medicamentos ou cobrar uma taxa simbólica, com preços sempre transparentes e sem cobranças abusivas. O foco seria realmente beneficiar os pacientes. Enquanto falava com tanto entusiasmo, Park Jin se empolgava a ponto de cuspir ao falar. Seus gestos e descrições vívidas pareciam uma tempestade de sonhos. Su ouvia, atonita, como se estivesse virando pedra. Estava tonta, como se estivesse num sonho. Nunca imaginara que os planos dele fossem tão grandiosos. Se ele conseguisse realizá-los, seria de fato uma bênção para a sociedade. Ainda assim, por mais rico que fosse, aquele poço sem fundo jamais seria saciado. Mas mesmo que houvesse algum viés comercial no fundo de caridade, ela não via razão para a crítica. O importante era o propósito. Pensou, enquanto houver sonho, há direção. Eu acredito nele. Nós vamos conseguir. Com olhos cheios de admiração, ela olhou para ele e assentiu com convicção. Park Jin, eu jamais imaginei que seus planos fossem tão profundos. Acho que te subestimei. Antes, pensei que você só estava doando para se livrar das críticas online. Diziam que você tinha bilhões, mas nunca doava um centavo, só presenteava streamers. Achei que você quisesse apenas calar os haters. Mas agora entendo, você não liga para essas vozes. Cada passo seu é parte de um plano de longo prazo. Ela o elogiou pela inteligência, força de espírito e forma de agir. Mesmo jovem, sua maturidade e determinação se destacavam. Acrescentou que acreditava em suas capacidades, independentemente do sucesso do projeto. Diante daquele olhar de adoração e do rosto ainda mais radiante de Su Van, Park Jin sentiu-se envergonhado. Coçou o nariz e sorriu, um pouco desconcertado. Ela havia acertado em cheio. Todos os dias, algumas pessoas o atacavam por não doar. Eram hipócritas tentando envergonhá-lo, e ele, de fato, perderá a paciência. Decidirá, então, doar de verdade. Mas agora ela estava criando tantas suposições que ele mal sabia como responder. Pensando nisso, Park Jin levantou a mão e deu um leve tapinha no ombro dela. Não pense demais. Você é minha confidente. Você me entende. Seus olhares se cruzaram. O coração de Su Van disparou, e ela passou a ver aquele homem sob uma nova luz. Sempre que estava com ele, sentia algo diferente. Lembrava-se da primeira vez que o viu, no leilão do piano de cristal, que ele fez saltar de 30 para 500 milhões. Achou-o arrogante, mas reconheceu seu talento musical. Depois, o viu enfrentar criminosos sozinho, demonstrando uma violência assustadora. Em seguida, derrotou um gênio do xadrez com sua maestria no jogo. Agora, via nele mais que talento, via bondade, sensibilidade, responsabilidade social. Ele nem se importava com fama, queria apenas trabalhar com sinceridade. Frente à imprensa, disse que doaria 10 bilhões, mas em segredo, pensava em doar 50, até 100 bilhões. Humilde, nunca se explicava quando difamavam. Ela pensou, isso é nobreza de espírito. Como a luz da lua. Era, de fato, o homem. Naquele instante, os pontos de afinidade de Su Van com Park Jin subiram para 93. E o modo como ela o olhava mudava cada vez mais, cheio de admiração e respeito. Do outro lado, Kim Jenny sentiu mesmo, sua pontuação de afinidade já estava em 99, a apenas um ponto de alcançar o máximo.